noite. Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês, se não tiver, vão ficar para a glória de Deus. A Deus poderoso, grande Deus. Eu vou estar lendo aqui em Hebreus, capítulo 11, que tem como título Exemplos de Fé. Que diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus deste mundo das suas oferendas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisados das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento da sua família e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como era terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e o edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável, que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo as visto e saudado de longe. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo seu unigênito àquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: Isaque será chamado a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e dar também uma figura, e recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção de saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo o nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses,
porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o opróbrio de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Rabé e Meretriz não pereceu com os desobedientes, tendo escolhido em paz as espias. Tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar dos de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Sefe, de Davi, de Samuel e dos outros profetas, os quais por meio da fé venceram reinos e praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escânios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio e morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bons testemunhos pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos, fica todos na paz do Senhor Jesus.